Olá pessoal, voltamos então agora ao módulo um pouco mais prático sobre o estudo da estabilidade. No módulo anterior nós demos uma série de conceitos, revisamos aqui algumas coisinhas sobre o CEP, né? E agora então a gente vai continuar a definir vamos até dar um exemplo. Vamos até dar um exemplo bem prático aí sobre o estudo da estabilidade ao longo do tempo, né? Fica meio redundante falar estabilidade ao longo do tempo, mas é bem isso mesmo, tá? Lembrando que a estabilidade, então, é esse estudo como está aí. Tipicamente é um estudo que consiste na medição de uma peça, de uma amostra, de um padrão repetidas vezes ao longo de um extenso período de tempo. Ô Gilberto, por que você repetiu esse conceito? Nós já vimos isso no módulo anterior, mas que a gente agora vai entrar justamente, antes de dar o exemplo bem direto, prático, nós vamos entrar aqui no que a gente chama então do procedimento, né? Tá certo? Nós vimos no módulo passado as causas, tá certo? E agora a gente tinha encerrado aqui, e eu disse para vocês que no próximo módulo, que é esse agora, a gente iria então entrar no procedimento para avaliar a estabilidade. Olha só. Um ponto importante que você tem que entender é que a estabilidade ela pode ser executada tendo um padrão ou não. Vamos lá então, olha só o exemplo. Antes do exemplo ainda, tem uma outra coisa que eu preciso citar aqui para vocês. Sobre o uso de peças ou amostras sem valor de referência estabelecido. Mas Gilberto, eu consigo fazer o gráfico de estabilidade? Claro que sim. Se eu não conheço o valor de referência, claro que sim. Ok? Porque eu vou medir a dimensão da peça. Vamos supor, o pino da peça hoje. N vezes, tiro uma média. Amanhã eu espero que essa média se repita. Se eu encontrar uma média muito parecida, quer dizer, o sistema se manteve estável. Se já mudou um pouquinho, ele está derivando um pouquinho. Aí meço, sei lá, daqui a 3 dias, daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. E vou acompanhando como é que está esse valor ao longo do tempo. Então, quando eu não tenho uma peça com valor de referência estabelecido, a única diferença é que eu não consigo casar o estudo de tendência junto. Ok? Então, que está aí, o estudo de estabilidade pode sim ser realizado também com peças ou amostras não calibradas, entre aspas, ou não medidas, ou não com valor de referência, tá certo? O único requisito é que a peça preste aqui atenção, isso é importante, mesmo que ela tenha sido usada como referência, tá? Como valor de referência lá. O único requisito é que a peça ou amostra mantenha o seu valor essencialmente constante ao longo de todo o tempo do estudo. Ou seja, ela se mantenha estável com o tempo. Porque eu quero estudar a estabilidade do processo de medição. Mas se a peça que eu estou usando, ou a amostra que eu estou usando para fazer esse estudo não é estável com o tempo, o meu estudo fica inviável, meu estudo fica questionável, concorda ou não? Por isso que a gente falou para vocês que tem casos, acho que até o MSL recomenda alguma coisa nesse sentido, né? Que a gente faça alguma forma, que a gente encontre alguma forma de tornar essa peça o mais robusta possível, que ela sofra a menor influência do tempo sobre a variável, sobre a característica, sobre o diâmetro, sobre o comprimento que a gente está medindo ao longo do tempo. Isso é um ponto importante, senão não dá para separar o joio do trigo, como se diz na prática, tá? Então, olha só. Caso o valor de referência da peça ou amostra não seja então conhecido, os dados do estudo de estabilidade não poderão ser usados para tirar conclusões sobre a tendência do processo de medição. Vão ser 2 estudos separados. Tendência é uma coisa, estudo de estabilidade outro. Qual é a vantagem de usar os 2? Economia de tempo. Você ganha tempo com isso. Então, se você tiver uma peça de referência com valor estabelecido como referência, você faz os 2 estudos juntos e você ganha tempo. Agora, nada impede de você ter lá padrões para fazer o estudo de tendência separadamente do estudo de estabilidade. Mas se é possível casar as 2 coisas, por que não? É isso que o MSA está dizendo para vocês. Olha, dá para fazer as 2 coisas
conjuntamente. E vamos fazer isso, né? Quando dá. Bom, olha só. Então, vamos lá. Continuando aqui. Primeiro exemplo. Presta bem atenção nesse exemplo agora que nós vamos ver se a gente consegue fazer ele completinho para a gente terminar esse módulo aqui, tá? Nós realizamos o estudo da estabilidade de um micrômetro. Peguei um processo de medição que usa um micrômetro, um instrumento de medição bastante conhecido de todos nós. O mensurando, ou seja, aquela grandeza que a gente quer medir sob certas condições, foi o diâmetro de um pino, sempre no mesmo local. Por que eu estou falando, frisando isso aqui? Porque justamente se eu pegar em diferentes posições, como a gente já citou, eu posso ter variações nas medições, que eu vou dizer, ei, é problema da dispersão. Não é problema do micrômetro, é problema que eu estou pegando comprimentos diferentes, diâmetros diferentes. Se eu pego diâmetros diferentes, vai mudar a média, vai mudar a dispersão, né? Vai aumentar a dispersão, vai piorar o resultado da dispersão. Então, para não misturar as coisas, eu marco bem a posição. É aqui que eu estou medindo, tá certo? De forma que eu garanta que, digamos assim, a grandeza que eu estou medindo, o mensurando que eu estou medindo é o mesmo, tá bom? Importantíssimo. O diâmetro do pino ele foi medido com a frequência diária. Ó, veja o que a gente falou para vocês, que o estudo de estabilidade ele demora um pouquinho, e aqui a gente fez uma frequência diária. Então, poxa, se eu vou fazer 24 subgrupos, por exemplo, vai levar 24 dias esse estudo. Agora, eu poderia fazer uma frequência, assim, ó, 2 vezes ao dia, né, de manhã e à tarde. Já reduziria o tempo de estudo para 15 dias, ou 12 dias, se forem 24 subgrupos, tá certo? Vocês já vão entender o que eu estou falando. Se eu fizer um estudo, sei lá, do tipo 2 vezes pela manhã, 2 vezes à tarde, eu já estou reduzindo o tempo, se foram 24, para 6 dias. Se foram 24 subgrupos, tá bom? E o tamanho do subgrupo é 3. O tamanho do subgrupo aqui, vocês já vão entender também, é 3 repetições a cada vez. Não faz sentido eu medir o diâmetro uma vez só. A ideia é tirar uma média das medições, né, para a gente ter um valor um pouco mais característico da grandeza que a gente está medindo. E como eu estou fazendo aqui o estudo da estabilidade do equipamento de medição, o avaliador, o metrologista, tem que ser a mesma pessoa. Eu não posso mudar o executante. Eu não estou fazendo estudo aqui de repetitividade e nem de reprodutibilidade. Então aqui o avaliador, o analista, o metrologista é a mesma. O equipamento é o mesmo. O que muda o tempo, certo? O tempo que eu estou fazendo o estudo, tá certo? Então, os valores estão aí, ó. Vejam só, que estão os primeiros 12 subgrupos, ó. Vejam, subgrupo 1 até 12, feito em dias diferentes, que coloquei todo mês de agosto, tá bom? Veja que são 5 dias, depois tem uma paradinha para o final de semana, que é natural. E aqui ainda coloquei os horários em que são feitas as medições. Então, subgrupo de 1 a 12, a data, o horário, também para mostrar que eu estou fazendo em diferentes horários, da manhã à tarde, né? Tá certo? É aleatório mesmo. Ó. No dia 1 fiz de manhã, no dia 2 fiz à tarde, no dia 3 já foi à tarde de novo, no dia 4 voltou para de manhã, no dia 5 foi à tarde de novo, no dia 6 foi da manhã, no dia 7 foi à tarde, e assim por diante. Indicação 1, 2 e 3 são as medições que, por exemplo, o Gilberto fez, né, em cada um desses dias e horário. Veja que são 3 repetições ou 3 medições em cada subgrupo. E aqui a gente percebe que os valores não repetem, né? Pode ser que tenha dia até que repita, mas as medições não repetem. Buscando sempre medir na mesma posição. E aí vem, na sequência, a amplitude. O que é amplitude, né? Amplitude é pegar desses 3 valores, qual é o valor mais alto e o mais baixo, e calcular a diferença entre o valor mais baixo e o mais alto. Então, o valor mais alto aqui foi 4.202, menos o mais baixo que deu 4.201, então essa amplitude é 0,01. Então, a amplitude, primeiro, tem uma característica, ela vai ser sempre um valor positivo. Ela não pode ser negativa, tá certo? E ela pode ser 0, naturalmente, mas não pode assumir o valor negativo,
Tá legal? Então, vejam bem, a amplitude, como a gente falou aqui, é uma forma de estimar a dispersão dos resultados através da amplitude, diferença do valor mais alto encontrado naquele subgrupo menos o mais baixo. E aqui a média, né? A última linha é a média para cada um desses três valores, tá certo? E aqui vejam que nós truncamos, arredondamos sempre para a terceira casa, porque o microAmped tem resolução até a casa do micrômetro. Se quisesse botar aqui mais casas decimais na média, não tem problema nenhum, tá? Para fazer o gráfico talvez fosse até interessante, mas nós paramos aqui justamente porque não faz muito sentido a gente querer colocar casas acima da resolução do instrumento, né? Matematicamente poderia ser um valor, mas só ajudaria na hora de executar, fazer o gráfico. E na sequência agora, pessoal, é a sequência aí dos dados, né? Tá vendo? Do subgrupo 13 até o subgrupo 24, tá bom? E vocês vejam que a média, ó, né? A gente calculou a média e a média está mudando um pouquinho, né? Tá certo? Isso é natural, faz parte de uma dispersão associada a uma distribuição do tipo normal. Agora veja bem, a gente olha para essa tabela, olha para ela e não fica difícil da gente tomar uma decisão. Será que o processo está estável? E veja bem que aqui a gente está fazendo estudo de estabilidade numa peça, né? Uma peça da produção que não tem um valor de referência, tá certo? Então aqui eu estudo sozinho da estabilidade primeiro. Depois nós vamos avançar aí no próximo módulo, fazer o estudo, então, casado das duas coisas, tá? Então, a gente, como eu estava dizendo, a gente olha para essa tabela, o que a gente enxerga nela? Quase nada, né? Até dá para tirar algumas informações. A média está mudando, a amplitude também está mudando, mas fica difícil da gente enxergar se está estável, se não está estável, se os dados estão subindo, se os dados estão descendo. Não dá para tirar muita conclusão daí, tá? Bom, para isso que surgiu então a ideia do controle estatístico de processo baseado aí nas distribuições mais conhecidas, e nós vamos estudar aqui trabalhando com dispersão normal, distribuição de probabilidade normal, tá? Bom, só para relembrar um pouquinho dos dados do CEP, aqui está esse x barra barra que a gente diz, ou x bar, né? X barra bar é muito usado aí nessa terminologia nos livros. Esse valor aqui, que nós botamos bastante casas decimais agora, é a média de todas as médias, tá? Então, se você pegar ela, tem uma média para cada subgrupo, tá certo? Se a gente pegar todas essas 24 médias aqui e tirar a média delas, é esse valor aqui, 4,20486, é isso aí, tá? E esse R barra, é muito importante a gente lembrar que a palavra amplitude em inglês significa range. Então é muito comum a gente encontrar nos livros e no MSA a amplitude sendo, né, não representada por A, mas sim pela palavra R de range. Esse R barra aqui é pegar essa amplitude, tá vendo? Aqui tem uma amplitude para cada subgrupo. Então nós temos 24 amplitudes, tá certo? 24 amplitudes. Se nós temos 24 amplitudes, esse R barra é a média dessas 24 amplitudes. Tá? Então, se você somar todas essas 24 amplitudes aqui, dividir por 24, nós vamos ter essa média aqui de 0,0001292. Ou seja, qual foi a amplitude média que nós encontramos? Foi 0,01, arredondando, né? E que foi a média das médias que nós encontramos? Foi 4,200 milímetros. Esses dois valores aqui, pessoal. Então, olha só, esses dois valores, x barra barra e r barra, vão ser fundamentais para a gente construir as cartas, que é a carta aqui da média e amplitude, tá certo? Olha só, muita gente procura e pergunta de onde é que vem essas equações que a gente está mostrando para vocês. Essas equações vocês encontram em qualquer livro de CEP, tem inclusive tem norma brasileira sobre controle estatístico de processos. Essas equações estão lá dentro, essas constantes estão lá dentro, ok? Lembrando que a constante D3 e D4 que é usada aí nessas equaçõezinhas,
elas são sempre assim, D3 maiúsculo e D4 maiúsculo são variáveis, são constantes que vêm lá da distribuição normal e que são usadas somente na carta da amplitude. Então não existe um D3 maiúsculo e um D4 maiúsculo que é usado na carta também lá, outra qualquer. Tá certo? Então, essas equações, nós não vamos mostrar aqui de onde elas vêm, mas elas derivam lá do fato da gente ter uma distribuição de probabilidade normal na mão, ok? Esse K é o número de subgrupos, então no nosso caso K é igual a 24 e N é o tamanho do número de repetições em cada subgrupo. No nosso caso nós fizemos N igual a 3, tá certo? N é muito mais importante que o K. K é apenas aqui como uma variável, digamos assim, né, para tirar a média. Né? Você pega todos os valores lá da amplitude e divide pelo número de subgrupos, como a gente viu, né? A média também. Mas o N é justamente aquele parâmetrozinho, é o número de repetições que vai definir quem é D3 e quem é D4. Tá? Outra coisa importante, que eu não entendo o porquê exatamente, mas isso é algo que é convencional aí nos livros e nas normas técnicas. O D3 aqui aparece um tracinho para N igual a 2 até 6. Esse tracinho significa que D3 é 0. Tá? A suma é igual a 0 sem problema nenhum. Tá? Então, para construir a carta da amplitude, nós temos a amplitude média, que é pegar todos aqueles valores. Esse símbolo aqui representa um somatório, né? Essa letra grega representa um somatório. Some todos os valores da amplitude dividida pelo número de amplitudes, que é 24, você vai ter uma amplitude média. Tá? LC significa limite inferior da carta da amplitude. Então, o limite inferior da carta da amplitude é igual ao D3 vezes o R barra que está ali em cima. O limite superior da carta da amplitude é o D4, a variável D4 vezes o R barra. Colocando isso aí nos nossos valores, que nós já temos, né, no nosso exemplo aqui, como eu falei para vocês, um K igual a 24 e N igual a 3, nós temos um R barra, lembrando, de 0,1292, nós determinamos isso, né, tá certo? Já mostramos para vocês. Como nós temos, então, 3 elementos em nossa amostra, ou seja, em cada subgrupo nós fizemos 3 repetições, nós vamos obter um valor de D3 igual a 0. Ó, vamos parar aqui, né? Nessa região, D3 igual a 0 e D4 igual a 2,574. Aí tem um processo, uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Existem algumas coisas importantes na construção da carta da amplitude aqui. O número de repetições, prestem atenção, o número de repetições em cada subgrupo tem que ser sempre o mesmo. Se você está fazendo 3 repetições, tem que ser 3 repetições sempre em cada subgrupo. Né? Então, para construir essa tabela aqui, ó, vejam que essa tabela de resultados aqui, ó, não tem subgrupos com... Não é bagunçada a coisa. Aqui eu tenho 3 repetições, no subgrupo 3 eu tenho 5, no subgrupo 4 eu só tenho 2 repetições, no 7 eu só tenho uma. Não, se acontecer isso, você vai ter que ir eliminando e juntando depois mais medições. Aí. Você não pode ter subgrupos com tamanhos diferentes. Esse é um limite, é uma limitação da construção em função da estatística de como essas equaçõezinhas são montadas aqui para nós, tá? Então, uma limitação, na verdade, né, da construção dessa carta é que esse número de repetições de cada subgrupo tem que ser o mesmo, tá? Não pode ser um número diferente, tá bom? Bom, com isso nós temos aqui, ó, embaixo, os limites superior da carta de controle vai ser 0,03325 e o limite inferior vai ser 0,0, 0 como está aqui, né? Já que o D3 é igual a 0, tá bom? Então nós já sabemos aqui o limite superior de controle e o limite inferior de controle. E agora a gente pode fazer a carta da média. Olha só, repetir aqui os valores só colocando as amplitudes, tá? E os subgrupos, para vocês entenderem. Repetir de novo aqui os limites superior de controle e o limite inferior de controle. E agora vamos então, tá aqui a carta. Essa é a carta da amplitude, tá certo? Aquela linha vermelha que está aqui, essa linha vermelha é nosso limite superior de controle,
que a gente calculou lá, arredondei aqui, né? Coloquei como sendo 0,03 milímetros, e aqui embaixo o limite inferior da carta de controle, que é 0,000, né? Já que o D3 era 0. E aqui está o R barra, né? Tá vendo essa linha? Não sei, depende de como está aparecendo para você, mas aqui é uma linha rosa, né? Bem centrada, aqui está aparecendo então, e esse valor equivale à nossa média das amplitudes. Vejam só. Qual é o próximo passo? Primeiro, só voltando um pouquinho antes da gente analisar a carta, com aquelas 6 regras, o que acontece? Nós temos aqui a construção da carta. Como é que a carta é construída? Aqui embaixo, então, no eixo X, vão os subgrupos. Aqui estão numerados até 25, mas vejam que foi colocado até o 24, na verdade, tá certo? Então, no eixo X, os subgrupos, cada subgrupo. E no eixo Y, os valores possíveis de amplitudes de cada subgrupo. Então vejam aqui, ó, no subgrupo 1, qual foi o valor da amplitude? 0,01, ou 1 micrômetro. Está aqui, tá vendo? 0,01. Veja que no subgrupo 2 e 3, o valor foi 0,02. Está aqui, ó, 0,02 e 0,02. Tá vendo? Quarto subgrupo foi 0,01. Então, construir essa carta é um gráfico XY, para ordenado, onde X é o subgrupo e Y é o valor da amplitude. Então, é um gráfico extremamente fácil de construir. Tá bom? E agora, então, a gente pode pensar aqui em analisar, usar aquelas 6 regrinhas lá para a gente analisar se essa carta está sob controle, tá bom? E o mais importante aqui, ó, é a regra número 1. Qual é a regra número 1 mesmo? Os pontos devem se apresentar distribuídos ao acaso ou aleatoriamente. Estão, né? Ó, desce, sobe, mantém, desce, mantém, sobe. Aqui que tem uma região de um pouquinho de instabilidade, mas não é um problema que a gente deva se preocupar, ok? Mas a carta com relação ao que os pontos estão ao acaso e dentro do limite de controle, estão. Todos os pontos estão dentro do limite de controle e a gente já mata a regra 1. Temos algum ponto além do limite de controle? Não. A regra 2, nós temos 2 de 3 pontos na zona A ou além, aqui a gente definiu, tá vendo? 3 zonas acima da média. Lá no curso de CEP a gente mostra como fazer isso, relembrando praticamente. É só pegar, lembrando, né, pessoal, a gente fala isso lá no curso de CEP, mas lembrando como é que a gente constrói essas 3 zonas, é só pegar a distância do limite superior de controle até a média das amplitudes e dividir isso em 3, tá? É bem assim mesmo. Ou seja, essa aqui é a zona que equivale a um desvio padrão, essa aqui é a zona que equivale, né? Essa linha aqui, então, é a zona que equivale até 2 desvio padrão, e a última lá, que é do limite superior de controle, é 3 desvio padrão. E aqui, mas não aparece 3 zonas abaixo aqui, né? Por que não? Porque a carta, lembrando que a carta da amplitude, ela não existe amplitude negativa, tá certo? Então, às vezes, ela fica limitada pelo 0, tá bom? Mas você pega aqui, ó, como é que e outro ponto importante, você pega essa distância aqui, ela tem que se manter para baixo também, então essas distâncias têm que ser iguais, tá, pessoal? Aqui você não vai dividir isso aqui em 3, tá? Você vai pegar esses 3 aqui, ó, vai manter a mesma distância para traçar aqui a zona C, aqui a zona B e assim por diante, tá? Bom, que representam mais 3 desvio padrão acima da média, menos 3 desvio padrão acima da média, que só deu 2 porque não existe, como eu falei, amplitude negativa. Então, tem algum ponto além dos limites de controle? Não. Todos os pontos da carta de amplitude estão dentro dos limites de controle. Que bom. Regra 2 agora. 2 de 3 pontos na zona A ou além. Lembrando que a zona A é essa aqui de cima, né? Tá certo? Aqui não tem nem zona A, então não vai acontecer a regra 2, que é 2 de 3 pontos na zona A ou além. Ok? Não tem. Aqui não tem nenhum ponto na zona A também. Regra 3, 4 de 5 pontos na zona B ou além. Então aqui nós não temos isso.
né? A zona B, essa aqui é a zona C, essa aqui é a zona B. Nem temos praticamente essa sequência de vários pontos, né? 5 pontos na zona B. Aqui a zona B tem alguns pontos bem espalhados, e aqui a zona B tem praticamente nada, né? A regra 4 é que ela não é atendida completamente, eu jamais já vou explicar para vocês porque eu não considerei ela. E o bom senso tem que imperar também. O que é a regra 4? É 8 ou mais pontos sucessivos em um lado da zona central. Nós temos aqui 8 pontos, tá vendo? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos do mesmo lado. Mas sabe por que eu não considerei isso aqui como um sinal de instabilidade? Porque depois ele volta lá para cima e esses valores aqui, tá vendo? Eles estão, na verdade, estáveis. A estabilidade não está tendendo a cair, né? A amplitude não está indo só para o mesmo lado. Isso que mostraria um sinal um pouco mais crítico de instabilidade. Ela ficou constante aqui. Mas mesmo assim a gente pode considerar que essa carta está estável. Tá bom? Tranquilamente. Pode ficar tranquilo. Ou seja, nós temos aqui o seguinte. A carta da amplitude está ok. E agora a gente pode construir a carta da média. Então vamos para a carta da média. Tá bom? Então, fizemos a carta da amplitude, que significa estimar a dispersão dos resultados para cada subgrupo. Fizemos o gráfico, ou a carta, chamada carta da amplitude, ou gráfico de controle da amplitude. Avaliamos a estabilidade da dispersão dos resultados. Realmente ela está bem comportadinha, concorda? Né? Então a gente diz que ela está estável. Todas as regras são basicamente atendidas. E aí vamos para a carta da média. Mas Gilberto, o que acontece se tivesse um ponto fora de controle aí? Fora do limite de controle superior, por exemplo. Inferior aqui não vai dar porque não existe valor negativo, né, de amplitude, tá? Se for o caso, vai ser acima da carta da linha do... E agora a gente pode então partir para a construção da carta da média, que é o próximo passo. Então, conclusão que a gente chega aqui sobre essa carta é que a carta mostra que a dispersão está sob controle estatístico. Estando sob controle estatístico, construímos então a carta da média. Veja aqui, carta da média, né? Tá bom? Então essas são as equações, lá do controle estatístico de processo, considerando uma distribuição normal de probabilidade, tá certo? Baseada numa distribuição de probabilidade. Vejam que a variável aqui que aparece na carta é o A2. E o A2 também depende do N. E o A2 também depende de N. Vejam que o N aqui está aí até 10. Mas Gilberto, se eu tiver N acima de 10, vocês vão encontrar isso aí nas literaturas sobre CEP. Como eu falei para vocês nas normas técnicas, vocês vão encontrar tabelas detalhadas. Mas dificilmente, tá, pessoal? Num estudo desse a gente vai fazer mais de que 3 a 5 repetições. A gente até recomendou antes ali, lembram? No procedimento de 3 a 5 repetições, né? Tá bom? Então, vejam que aqui nós vamos depender do x barra, que nós sabemos quanto é que é, do próprio r barra. Tá bom? É fácil agora a gente substituir os valores aí, né? Tá certo? Nós vamos ter os limites, se o n igual a 3, o A2 é 1,023, ok? Constante lá. Como é que chega nessa constante? Considerando uma distribuição normal. Não é momento aqui para a gente demonstrar isso, né? Então, chegamos no limite superior de controle, que é 4.202, o limite inferior de controle para a carta da média, esse x aqui quer dizer que é para a carta da média, de 4,199. Ou seja, uma diferença aí de 3 micrômetros apenas na carta da média. Vamos ver agora a carta da média, como é que é a construção dela. É muito parecida com a carta da amplitude, no sentido de construção. Aqui, o subgrupo, nós colocamos então para facilitar a visualização da construção, nós colocamos lá de novo os subgrupos, aqui embaixo as médias, e para construir o gráfico é exatamente como a gente mostrou na carta da amplitude, né? Veja que para o subgrupo 1, eixo X, né, é o subgrupo, eixo X, eixo Y é os valores encontrados nas médias dentro de cada subgrupo, ok?
Vejam que para o primeiro subgrupo a média deu 4,202, arredondando, 4,202, um pouquinho menos, né? Tá vendo? No segundo já deu 4,202, ó. Né? Essa diferençazinha aqui é em função de arredondamento, tá, pessoal? Não se preocupem, assim vai. Então, para cada ponto tá aí. Essa linha sobe e desce aqui é a carta, então, o gráfico da média, onde aqui essa linha central mais forte, né? Tá certo? Essa linha central mais forte aqui é a nossa carta, a nossa média das médias. Bom, vejam que aqui a gente nem traçou 3 desvio padrão para cima, nem 3 desvio padrão para baixo da média, porque a gente percebe que tem vários pontos da carta da média fora, acima dos limites de controle. Tem 4 na verdade, né? 4 pontos acima do limite de controle superior e 1, 2, 3, 4 pontos abaixo do limite inferior de controle. Ou seja, temos 8 pontos. A regra número 1 lá foi a campeã aqui, né? Nós temos valores que ultrapassam os limites de controle. Quer dizer o seguinte, a carta da média, na média, embora a dispersão esteja ok, a carta da média não está ok. O que tem que fazer? Distribuir, investigar, né? Investigar por que isso aconteceu, ok? Vamos supor que nós evidenciamos que era problema no controle ambiental de temperatura, o ambiente, tá certo? O ambiente de manhã era mais quente ou era mais frio do que à tarde. À tarde, por estar mais quente, provavelmente o diâmetro da peça daria um pouquinho maior em função de aumento de tamanho e assim por diante. Então a gente tem que eliminar isso aí. Então vamos supor que esse laboratório, essa empresa colocou lá depois um sistema de climatização para manter essa temperatura um pouco mais estável, ou seja, igual entre de manhã e à tarde. Então nós fomos lá na causa raiz, eliminamos ela, tá certo? E o que tem que fazer agora? Um novo estudo para a média. Vamos ver como é que ficou esse novo estudo para a média. Olha só, nós chegamos à conclusão que a carta da média mostra que o processo de medição não está sob controle estatístico. Vamos ter que investigar essas causas, nós investigamos, chegamos à conclusão que o problema principal era a temperatura, muito diferente da manhã e da tarde, eliminamos elas e repetimos o processo, ou seja, todo o estudo. E aí está agora, numa tabela um pouquinho diferente, os novos valores depois, né, da mudança já na climatização do ambiente. Veja que eu não coloquei mais horário, não coloquei mais o dia, tá certo, pessoal? Embora isso seja importante, porque agora é um novo estudo, mas poderíamos fazer isso também lá, tá? Seria até o ideal. Eu não coloquei, mas o ideal até seria fazer isso aí, tá? Veja que agora nós temos um novo estudo com também 24 subgrupos. Vejam que eu mantive o número de valores de repetições em cada subgrupo igual a 3. Temos novas médias e novas amplitudes. Vamos ver como é que ficou o gráfico? Bom, veja, o gráfico da média era assim antes, com os dados anteriores, tá certo? Esse é o gráfico da média. Tá um pouquinho ruim de ler, né? Vamos modificar isso aqui, vamos ver se dá para melhorar. Então vamos ver agora aqui. Aqui está a carta da média, então, antes da gente ter eliminado as causas especiais, como estava antes, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês, usando esses dados aqui da nova tabela, dos novos dados após eliminação das causas especiais, como é que ficou, tá vendo? Vejam que agora dá para observar que melhorou bastante, muito mesmo, apesar dos limites de controle não mudarem muito, mas os dados, né, médios para cada subgrupo caíram bastante, tá vendo? Ou seja, além de ter diminuído a dispersão dos resultados, diminuiu também os valores médios em cada subgrupo e agora totalmente, se vocês aplicarem as 5 regrinhas aqui de estabilidade da média, vocês vão ver que está atendendo plenamente, né? Tá certo? Ó, qual é a regrinha número 1? Todos os pontos distribuídos aleatório. Isso aqui está bem aleatório, tá vendo? É um sobe e desce bem legal, mostrando que tem bem característica de uma distribuição normal, tá? E agora, olha só, vamos ver aqui
as outras regras. A regra 2, ou melhor, a regra 1, um ponto além do limite de controle. Não tem nenhum valor acima do limite de controle superior, nem abaixo do limite inferior de controle. A regra 2, 2 de 3 pontos na zona A ou além. Né? Nós até não colocamos aqui, mas a zona A está aqui assim em cima, tá vendo? Tá? A zona A é essa aqui. Ó. Nós temos dois pontos aqui na zona A, mas não é de 3 consecutivos. É 2 consecutivos e depois desce. E aqui é a mesma coisa. E basicamente aqui embaixo, se a gente dividir isso em 3, né? É bom a gente dividir isso aqui em 3 primeiro. Vamos dividir em 3, porque daí fica mais fácil da gente visualizar isso que a gente está dizendo aí. Vamos lá. Vou passar 3 linhas aqui auxiliares. Senão já não consegue mostrar isso aí para vocês, tá? É que esse gráfico aqui, infelizmente, ele não está mostrando isso. Mas vamos inserir aqui. Bom, pessoal, agora eu já coloquei aqui as linhas. Deixa eu só melhorar um pouquinho mais essa última linha aqui, só para a gente poder... Coloquei então 3 desvio padrão para a direita, 3 desvio padrão para a esquerda, para a gente poder analisar aí as regras, tá? Se eu for aqui... Então tá aí. Olha só. Nós temos a regra, então, geral totalmente cumprida, ou seja, nenhum ponto passa do limite de controle. A regra 1 não tem, regra geral, comportamento bastante aleatório. Regra 1, não tem nenhum ponto acima do limite de controle. Regra 2, que é 2 valores de 3 na zona A, tá aqui a zona A e a zona A, tá vendo? Aqui embaixo a gente nem tem valores na zona A, e aqui a gente tem 2 valores consecutivos na zona A, que é 2 consecutivos, não é 2 de 3, tá certo? Então a regra 2 está ok. A regra 3, 4 pontos na zona B de 5 consecutivos. Também não temos, olha só, aqui a zona B, ó, não tem nenhuma sequência longa de valores na zona B, e aqui embaixo também, que é a zona B, não tem nenhuma sequência longa de valores na zona B. Né? Aqui temos 2, mas vai para a zona C. Aqui temos um na zona B, mas vai lá para cima, e assim por diante. E a última regra, nós não temos nenhuma sequência de 8 pontos no mesmo lado da média. Não temos isso. Então essa carta da média mostra que agora o nosso processo de medição está bem legal, está sob controle estatístico. Bom, e aí que vem aquilo que a gente falou. Essa é a fase 1. Agora nós vamos fazer o seguinte, preste atenção que isso é um ponto bem importante, tá? Fundamental para nós aqui. Então agora, daqui para frente, para estudar a estabilidade do instrumento de medição, do processo de medição, a gente vai usar como limite de controle 4.202 e 4.199. E vamos medindo o diâmetro desse pino, sei lá, amanhã de manhã, amanhã à tarde, no outro dia de manhã, no outro dia à tarde, assim por diante, e vamos colocando aqui dentro. Não precisa mais estabelecer limite de controle. Essa é a fase 2. A fase 1 foi mostrar que o processo está estável. Está estável, posso determinar o limite de controle. Esses limites de controle agora vão ficar, prestem atenção, fixos, ok? Até que alguma coisa se modifique. Mandei o equipamento para calibrar, mandei o equipamento para manutenção, mudou alguma coisa no ambiente, mudou o ar-condicionado, foi feita a manutenção no ar-condicionado, o operador era outro, sei lá, alguma coisa mudou. Mas enquanto não mudar nada, esses limites de controles aqui podem então ser usados para estimar a estabilidade do equipamento ou acompanhar a estabilidade do equipamento de medição com o tempo. Eu já sei esse limite de controle e eu só vou mudá-los quando alguma coisa importante mudar no processo de medição. Tá certo? Essa que é a ideia. Tá? Então tá aí a nossa carta da amplitude e da média para esse primeiro exemplo. E para encerrar, eu gostaria de só mostrar mais uma coisa para vocês. O controle. Gilberto, mas o que eu faria se ele continuasse assim, fora de controle? Tem que continuar a ver a causa. Se eu eliminei a causa ambiente e continua assim,
ou até piorou, tem outra causa atuando. Que pode ser o quê? O operador, pode ser desgaste de algum componente mecânico ou eletrônico do equipamento de medição. O equipamento de medição foi mal selecionado, realmente ele não tem, digamos assim, as características de dispersão de resultados que a gente necessita. Embora a dispersão dê ok, mas ele muda muito com o tempo em termos de média. A média está mudando muito com o tempo. Então a gente vai estudando as causas até eliminar. Se a gente eliminar todas as causas e continuar assim, a gente tem que trocar o processo de medição. O sistema de medição não é adequado, realmente. Aí muda o sistema de medição, ok? Mas, como a gente viu, é bem provável que se a gente eliminar a causa correta, e às vezes não é a primeira causa, a gente vai chegar numa situação desse tipo como a gente está colocando aqui, tá? Ok, pessoal? Então aqui nós fizemos o estudo de estabilidade, nós fizemos o estudo através da carta da média e amplitude, vocês poderiam fazer esse estudo também através da carta da média e do Gil padrão, vocês iriam ver que o comportamento das cartas seriam muito semelhantes, tá? Que é uma outra carta que a gente já mostrou como fazer também lá no curso de CEP, mas é uma carta, como eu falei, que eu acho que ela dá uma visão um pouco mais clara até, um pouco mais... É uma carta mais moderna do que essa carta que a gente tem aqui. Mas essa carta é aceita naturalmente, como a gente já falou para vocês.